O texto de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, nós temos então o apóstolo nos dando esta orientação. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Alguém certa vez disse que a vida ela é uma caixinha de surpresa, né? E se nós atentarmos para esse adágio, ele é verdadeiro. Nós temos alguns momentos da nossa vida, isso no decorrer de um único dia, né? Nós temos várias situações que acontecem que por vezes foge o controle das nossas forças ou foge do controle da situação que estamos desenvolvendo. Mas a palavra de Deus aqui, ela não está pontuando como um problema o fato de nós não termos controle, mas o fato de nós sermos arrogantes o suficiente para desprezar o controle e a direção do Senhor. Então é isso que Tiago ele vem advertir aqui, que aqueles que são arrogantes e que desprezam o governo, a providência, confiando em si mesmo, estes eles vão sendo conduzidos, debaixo do desprezo do Senhor. Lembrando que o próprio Deus diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Essa é uma declaração que o próprio Tiago na sua epístola nos traz. Então eu quero meditar com vocês a respeito de 3 verdades que nós podemos encontrar aqui no texto. E a primeira verdade é que a fragilidade da vida torna os nossos planos falíveis, A fragilidade da vida torna os nossos planos falíveis. Se nós atentarmos do verso 13 ao verso 14, é precisamente isso que Tiago nos declara aqui em síntese. Ele diz: atendei agora, ou seja, preste atenção, avalie, medite, examine, veja se não é assim. Quando vocês dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Em geral, as pessoas elas vivem como se Deus não existisse. Alguns chamam isso de ateísmo prático. Existe o chamado ateísmo filosófico e o ateísmo prático. O ateísmo filosófico é aquele ateísmo que o indivíduo ele elabora a partir de teses, proposições, de axiomas, e ele então elabora um raciocínio para militantemente declarar e opor-se a qualquer ideia da existência de Deus, Mas existe o ateísmo prático, que embora há pessoas que não negam a existência de Deus, pelo contrário, inclusive por vezes dizem serem crentes em Deus e que creem que Deus existe e que a vida depende de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas, mas essa é apenas uma declaração externa e formal, não é uma verdade que, embora declarada, de fato domina o coração e faz com que a vida desta pessoa seja regida por esta declaração, Então é o caso aqui do verso 13, é um tipo de ateísmo prático. É isso que Tiago no capítulo 2 diz, quando ele declara que as pessoas elas falam que têm fé, mas com as suas obras elas negam, são obras mortas. É por isso que no capítulo 2, verso 18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então nós temos aqui um caso prático ilustrado por uma situação real que Tiago ele levanta de pessoas que dizem: eu creio em Deus, eu dependo de Deus, mas quando elas
elas saem da esfera da religião e entram na esfera do trabalho, do comércio, do exercício da sua profissão. Nessa esfera Deus não tem participação. Nesta esfera Ele é o Senhor da sua vida. O indivíduo, ele decide o seu futuro, ele elabora os seus planos e ele não está preocupado em colocar as coisas debaixo do controle de Deus e nem sob uma ética cristã. E isso é algo que é reprovado pela Escritura. Por isso o texto começa dizendo: atendei, preste atenção, verifique se as coisas realmente são assim. Porque se você é daqueles que dizem: eu planejo a minha vida, eu decido para onde eu vou ficar o tempo que eu achar necessário, eu vou fazer o que eu acho que eu preciso fazer lá, e ninguém tem a ver com a minha vida, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E é curioso porque a arrogância aqui é algo tão estampado nessa declaração do verso 13, que ele inclusive nos seus planos, nas suas intenções, ele já elabora inclusive o lucro. Eu lembro certa vez quando eu conheci um movimento de crescimento de igreja chamado Encontro com Deus, o G12, né? E grupo em célula, etc. E eu vi o curso e fui apresentado a esse projeto, e a pessoa que estava dando o curso, ela começou a fazer cálculo de crescimento de igreja, né? De modo que uma igreja com 100 pessoas em um ano, ela poderia chegar a 300 membros, em 2 anos a 600 membros, a 3 anos a 1000 membros. E é interessante como que as pessoas elas elaboram esses projetos e métodos de crescimento de igreja a partir das ideias como o próprio Charles Finney, no século XIX, elaborava, como sendo apenas métodos mecânicos que garantem resultados. Alguns métodos de evangelização são desse tipo. Eles simplesmente dizem: se você fizer, você garante o resultado. Se você fizer, você tem o resultado e ele é certeiro, independentemente se é da vontade do Espírito Santo, né? Aqui nós temos uma situação assim, onde pessoas elas dizem que vão, escolhem para onde vão, escolhem o tempo que passarão, escolhem o que terão e escolhem inclusive a quantia de lucro que obterão. Nós sabemos que o mercado financeiro é uma caixinha de surpresa. O investimento em ações é uma caixinha de surpresa. A situação do dólar é uma caixinha de surpresa. Então nós temos que de fato dar passos comedidos, com prudência, e a prudência é sempre uma situação muito melhor e mais segura, né? E sabemos que Deus é quem controla todas as coisas, porque a vida ela é muito frágil. A fragilidade da vida torna os nossos planos falíveis. Esse ano mesmo tem sido um ano em que esta verdade tem se tornado irrefutavelmente uma experiência na vida de todos nós. Eu e minha esposa fizemos 20 anos de casado em maio, e a nossa intenção era de fazer uma viagem com a família, e tivemos que suspender tudo. Algumas pessoas talvez planejaram algum investimento, também alguma viagem, algum empreendimento, e tiveram que suspender tudo, porque a pandemia do coronavírus, do Covid-19, acabou que intervindo. Se nós tivemos apenas por questão de prudência, cuidado com a nossa saúde, a saúde das outras pessoas, que suspenderam, adiaram ou talvez cancelaram alguns planos, outras pessoas tiveram a sua vida cancelada por causa da enfermidade. É por isso que no verso 14, Tiago ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então nós podemos sim fazer plano, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ela vem do Senhor, não é nossa. É por isso que o verso 14 ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu posso assumir compromissos, eu posso estabelecer planos, trabalhos, metas, mas há uma realidade muito maior. Tiago ele nos pergunta: o que é a vossa vida? O que é a sua vida? Nós sabemos que respiramos porque Deus quer. Nós sabemos que todos os nossos órgãos, eles funcionam enquanto Deus quiser. Se Deus quiser apenas desligar algo em nós,
e dar aquilo que às vezes, com base na ignorância, o médico, ele às vezes diagnostica a causa morte como morte súbita, porque aparentemente não há nenhuma causa a não ser o mero cessar do funcionamento de algum órgão vital, e o indivíduo ali, subitamente ele falece, sem nenhuma causa aparente. Apenas sois, e aqui ele faz uma símile, faz uma comparação, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Nós devemos lembrar que a fragilidade da vida torna os nossos planos falíveis. Às vezes você faz um plano e financeiramente não é possível. Às vezes você faz um plano e adoece. Você faz um plano e acontece alguma tragédia no percurso. Você faz um plano e a pessoa com quem você fez o acordo, ela desmarca o compromisso com você. Então nós devemos lembrar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos reconhecer a nossa fragilidade ao fazer planos. Nós devemos reconhecer as nossas limitações ao fazer planos. É por isso que, com prudência, nós devemos ter sempre uma segunda, uma terceira opção diante de um plano que nós estamos traçando, porque nem sempre, e Deus tem nos mostrado isso de forma muito clara, nem sempre o nosso primeiro plano ele será consumado. E aí nós temos a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 9. Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao verso 9. E a palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus, falando à igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Isso aqui é algo importante. Deus sabe a força que temos, que Ele nos dá, e Ele sabe a nossa limitação, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Atente bem que o texto aqui de Tiago, no capítulo 4, verso 14, diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. É uma atitude realmente de humildade, nós reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos os mistérios do dia de amanhã, reconhecermos as situações inevitáveis que podem acontecer, reconhecer a instabilidade dos tempos, reconhecer também a fragilidade moral das pessoas com que nós tratamos, reconhecer as possíveis e variáveis situações que podem acontecer fora do nosso plano, e que o tempo todo nós precisamos ajustar, corrigir, melhorar, ampliar, rever, sempre reconhecendo a fragilidade da vida que torna os nossos planos frágeis. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade se encontra no verso 15. No verso 15 nós temos agora Tiago dizendo: em vez disso, ou seja, em vez de você traçar um plano infalível, um plano que realmente ele não caducará, um plano que você tem a certeza absoluta que será capaz de cumprir, e descobrir que você estava vivendo uma grande ilusão, apenas uma mera neblina que veio e apagou. Nós devemos então lembrar que, em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos. E aí observe bem ele lembrando da fragilidade da vida. Não só viveremos, como também capacitados por Ele, debaixo do seu governo, sob a sua direção, pelo poder do Espírito, com a sabedoria do alto, nós faremos isto ou aquilo. É interessante que a Bíblia ela nos leva não para uma mera formalidade,
Porque algumas pessoas podem, por formalidade, dizer: se Deus quiser, se Deus quiser. E às vezes você corrigindo um outro, que nem talvez tenha pleno conhecimento do Evangelho, e essa pessoa diz: não, vamos fazer, e você diz: se Deus quiser, gente. Talvez até o outro responda: realmente, se Deus quiser. Embora seja mais uma declaração externa do que realmente uma declaração do coração, mas a Bíblia diz que do coração nós devemos, por convicção e submissão ao senhorio de Cristo, reconhecer: se o Senhor quiser. Atente que Paulo, lá na sua viagem missionária, Atos capítulo 18, verso 21, no final da sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, aqui se despedindo dos irmãos, no capítulo 18, verso 21, diz: mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E é verdade que logo em seguida, na terceira viagem missionária, Paulo ele volta a Éfeso. Então Deus quis, mas o apóstolo Paulo não prometeu para eles: eu vou voltar. Se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. Mas Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 19, 1 Coríntios capítulo 4, verso 19, verso 18 e 19, 1 Coríntios 4, 18 e 19, alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, falando dos rebeldes lá da igreja de Corinto. E ele responde no verso 19: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Em breve, era a intenção do apóstolo Paulo: irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então, se o Senhor quiser, conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Para que Paulo pudesse ir lá tratar frente a frente, pessoalmente, os problemas que algumas pessoas, de forma ímpia, estavam causando no meio da igreja. Observe o verso 15, diz: em vez disso, em vez de fazer planos como se tudo dependesse de nós e fôssemos nós capazes de levar a cabo e de forma consumada e completa todos os nossos planos, como se eles nunca fossem falhar, a palavra deixa de forma muito clara: em vez disso, em vez de agir de forma arrogante, orgulhosa, deveis dizer: se o Senhor quiser. Essa tem que ser a nossa postura. Se o Senhor quiser, nós então declararemos a sua vontade. Mas observem que agora no verso 15 ao verso 17, nós temos uma terceira verdade que precisa ser levantada. O orgulho prejudica o desenvolvimento da nossa vida. O nosso orgulho prejudica o desenvolvimento da vida. Atente para o verso 16. Agora, entretanto, agora ele faz uma aplicação direta, frontal para os seus leitores. Vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Ou seja, eles não tinham capacidade, mas tinham pretensão de fazer. E a pretensão deles foi diagnosticada como sendo uma pretensão orgulhosa, uma pretensão, intenções de orgulho, uma prepotência, uma falsa capacidade. E Tiago diz: toda jactância semelhante a essa é maligna. E de fato ela é maligna, ela é algo que traz maldade. A palavra de Deus em Provérbios 27, verso 1, Provérbios 27, verso 1, diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós não podemos dizer: amanhã eu vou ser um grande fulano, amanhã eu vou ser um grande profissional, amanhã, se Deus quiser. Nós devemos sempre fazer os nossos planos. Senhor, conduza a minha vida. Senhor, dá-me recursos.
Senhor, capacita-me com sabedoria. Senhor, livra-me de empecilhos. Senhor, capacita-me a vencer obstáculos. Senhor, não permita que o desânimo domine o meu coração. Senhor, não permita-me que a arrogância me leve a pensar que eu posso pisar, humilhar e desprezar as pessoas. Senhor, capacita-me a discernir aquilo que não pode ser mudado. Capacita-me a aceitar, a viver aquilo que pode ser mudado e dá-me sabedoria para eu discernir entre o que não pode ser mudado, o que deve ser mudado e como eu devo me portar diante do Senhor. É assim que nós precisamos conduzir a nossa vida, é assim que nós devemos levar cada momento. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E a conclusão de Tiago, no final do verso 16, é: toda jactância, todo orgulho, toda autoafirmação, todo sentimento de superioridade semelhante a essa é maligna. Então, quando nós julgamos os outros, inclusive condenando-os e tendo-os por fracos, porque eles dependem de Deus, porque eles vivem para Deus, porque eles não desprezam a sua fragilidade e a sua dependência de Deus, mas nós somos levados a pensar que nós somos melhores, nós temos mais recursos, nós somos mais experientes, nós somos mais sábios, nós temos mais opções, então nós não vamos falhar. A arrogância, ela cega. Na verdade, a arrogância, ela emburrece, né? Na história da guerra do Peloponeso, né, a guerra entre os gregos, Atenas ela era uma cidade que tinha melhores condições de vitória, melhores condições de guerra. Ela tinha maiores possibilidades de vencer a batalha. Mas isso em solo, né? Em solo. Quando eles resolvem então sair da sua região nos seus navios, ir para a região de Acaia para invadir Corinto, o que acontece é que eles perdem a guerra. E os historiadores são uniformes em dizer que Atenas, apesar de ser melhor, mais bem capacitada, mais numericamente equipada, mas perdeu por causa do orgulho a guerra. O orgulho nos torna perdedores. O orgulho fracassa a nossa vida. O orgulho prejudica o desenvolvimento da nossa vida. O orgulho nos rouba oportunidades. O orgulho diminui as nossas amizades. O orgulho afasta as pessoas de nós. O orgulho traz a maldição de Deus sobre nós, porque a palavra diz que Deus, o próprio Deus, resiste ao soberbo. É isso que nós devemos tomar cuidado, porque toda jactância semelhante a essa é maligna. Capítulo 37 de Gênesis. José, ele tinha os seus filhos, e dentre os seus filhos ele tinha uma predileção por José. Jacó tinha os seus filhos, ele tinha predileção por José. Então, desde Rúben, o mais velho, a José, o caçula, e porque José era filho de Raquel, a sua preferida, sua amada, ele também tinha predileção por José, o filho da sua Raquel, que teve ele com muita dificuldade. E Deus decidiu, apesar de toda a imaturidade e despreparo de José, Deus tinha planos para ele. Deus tinha planos de torná-lo vice-regente da maior potência mundial daquela época, que era o Egito. Mas José ainda era um garoto, ele tinha em torno de 16, 17, talvez 18 anos, inexperiente e arrogante por causa do protecionismo, por causa do preferencialismo que o pai mostrava não só a ele, mas diante dos seus irmãos, de modo que os seus irmãos tinham inveja e amargura contra ele. No verso 5, Gênesis capítulo 37, verso 5, nós temos aqui uma situação.
Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E o sonho se deu da seguinte forma, verso 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. A reação no verso 8 dos seus irmãos é que você vai ser superior a nós, você vai nos governar, e eles ficaram então irados. E o verso 5 ainda diz, e o odiaram ainda mais. O verso 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Observe, os dois sonhos foram revelações de Deus a José. Mas é interessante que quando a palavra de Deus, até a palavra de Deus, isso que eu observo, é o que é o curioso, né? Enquanto até a palavra de Deus na boca e no conhecimento de um arrogante, ele se prejudica até com a palavra de Deus. Até na aplicação e na pregação e no compartilhar da palavra de Deus, o orgulhoso faz mal a si mesmo. Foi necessário que Deus então humilhasse ele, moesse ele, lançasse ele numa prisão, para que pudesse treiná-lo, poli-lo, quebrantá-lo e moldá-lo para que ele fosse um homem de Deus. Esse José, que aqui estava revelando a seus irmãos, a seus pais e seus irmãos, que ele seria um homem grande, poderoso, um governador, um homem que seria então superior a eles, não teve sabedoria, não teve humildade para reconhecer que Deus lhe revelava que ele se tornaria um grande homem. No capítulo 45 de Gênesis, quando seus irmãos agora vão procurá-lo, capítulo 45, nós temos então do verso 4 ao verso 8. José agora era o vice-regente do Egito. Seus irmãos, numa segunda ida ao Egito, foram buscar não só comida, mas buscar o irmão que havia ficado com José. E José agora se revela a seus irmãos. Ele diz então a sua verdadeira identidade. Gênesis 45, verso 4 ao verso 8. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. E assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Nós temos a mesma revelação, dada com pelo menos 20 anos de diferença temporalmente falando. Um jovenzinho recebe 2 revelações, e ele então se exprime com orgulho, e ele então suscita o ódio dos seus irmãos e a repreensão do seu pai. Agora nós vemos de fato um homem que, assentado no trono, sendo vice-governador do Egito, um homem de fato poderosíssimo em toda a terra do Egito, de uma autoridade consumada, mas ele agora diz, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me colocou nesta posição, o Senhor quer que eu seja instrumento para preservar a sua descendência, o Senhor.
Há uma diferença muito grande. Provérbios capítulo 16, verso 1 ao verso 3. Provérbios 16, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aqui o texto nos aponta algumas coisas. Primeiro, que nós podemos fazer plano, então não há nenhum problema em planejarmos. Planejar faz parte do exercício da nossa responsabilidade. Planejar é evidência realmente de pessoas que estão comprometidas com outras. Planejar significa um correto exercício dos nossos dons, das nossas competências. Mas nós devemos lembrar que a nossa tendência é de achar que o nosso plano sempre é bom, que o resultado dos nossos planos sempre são coisas boas, que aquilo que nós planejamos e intentamos sempre tem as melhores intenções. E é por isso que o verso 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa, o Senhor avalia o espírito, o Senhor avalia as intenções, o Senhor de fato discerne, Ele com discernimento, Ele julga aquilo que está no nosso coração. E é por isso então que no verso 3 Ele nos exorta a confiar no Senhor as nossas obras, o que nós estamos planejando, o que nós queremos fazer, para que o Senhor estabeleça os nossos desígnios. Provérbios ainda 16, no verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nós devemos sempre lembrar, meus irmãos, que de fato, quando nós formos fazer algum plano, verso 15 diz, nós devemos dizer: se o Senhor quiser, porque o orgulho prejudica o desenvolvimento da nossa vida. O orgulho, ele prejudica o desenvolvimento da nossa vida. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E aí o verso 17 nos leva à conclusão: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que é o bem que deve ser feito? Termos humildade, planejarmos com humildade, estarmos sob a dependência do Senhor, buscarmos sabedoria da parte dos irmãos. A Bíblia diz em Provérbios que na multidão de conselheiros há sábia direção. Nós devemos discernir os tempos e reconhecer como Deus está conduzindo as nossas vidas. Nós não devemos estribar, diz a advertência do livro de Provérbios, né? Não estribe o homem no seu próprio entendimento. Nós não devemos fazer do fundamento da nossa confiança a nossa experiência, a nossa titulação, o nosso conhecimento, mas a Bíblia diz que nós devemos descansar e firmar a nossa confiança na vontade do Senhor. E quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não buscamos a soberania do Senhor, quando nós não nos colocamos debaixo do senhorio do Senhor, quando nós não dependemos, não só declarando verbalmente, mas de fato convicção de alma, se for a vontade de Deus, se esta é a vontade de Deus, então se Deus o quiser, se Deus quiser que isto aconteça. Então essa é a nossa aplicação. Indo para a nossa finalização, concluindo então o nosso sermão, nós devemos lembrar, primeiro, do verso 13 ao verso 14, a fragilidade da vida torna os nossos planos falíveis. A fragilidade da vida torna os nossos planos falíveis. Nós devemos reconhecer que podemos falhar por causa da fragilidade. Nós devemos primeiro saber se Deus quer que nós vivamos, se estaremos vivos,
Segundo, se Ele vai abrir e nos dar as oportunidades, e se a bênção dEle nos acompanhará nas nossas decisões e no desenvolvimento e aplicação dos nossos planos. Em segundo lugar, o cumprimento dos nossos planos depende da providência de Deus. Em terceiro lugar, o orgulho prejudica o desenvolvimento da nossa vida. Baseado nessas três verdades, então nós podemos trazer aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, crie o hábito de dizer, se Deus quiser. Eu vou em tal lugar, se Deus quiser. Nós vamos tirar férias, se Deus quiser. Nós vamos fazer tal projeto, se Deus quiser. Nós faremos tal curso, se Deus quiser. Nós estudaremos tal assunto, se Deus quiser. Nós faremos algum investimento, se Deus quiser. E se Deus quiser, aí sim, nós teremos um tempo, nós teremos resultado e nós teremos a prosperidade dos nossos planos. Segundo lugar, procure conselheiros, na multidão de conselheiros piedosos, a sábia direção. Procure conselhos com pessoas que entendem do que você quer fazer. Coloque em oração o que você quer fazer. Convide pessoas que são próximas de você, que você sabe que realmente são de vida comprovadamente piedosa, que orem por você. Orem pelos seus projetos, pelos seus planos, pelas suas intenções. Peça que pessoas orem por você, né? Você precisa saber fazer isso. Terceiro lugar, nós precisamos também, além de aprender a falar e a agir, se Deus quiser, além de termos conselheiros piedosos que não somente oram por nós, mas também nos aconselham, nós também devemos ter sempre humildade. O orgulho é algo perigoso. O orgulho mata. O orgulho mata as nossas relações, o orgulho mata os nossos projetos, o orgulho mata a nossa dependência do Senhor e o orgulho pode inclusive nos matar. Pessoas que são muito prepotentes e que acham que ela está sempre certa e que ela não precisa de ninguém. Há riscos de vida para essa pessoa também. O orgulho pode matar ela. Que Deus nos abençoe, Deus nos conceda a sua graça e misericórdia, Deus nos leve sempre na sua proteção e que aprendamos em todo momento a dizer, se Deus o quiser. Amém.